Underwater. Após passar 3 anos na geladeira de filmes da Disney, o Suspense no Fundo do Mar que eu tanto esperava sai em janeiro de 2020. Então trate de catar um expresso que hoje nós vamos até o fundo do mar. Dirigido por William Eubank, Underwater é um sci-fi de horror com pitadas claustrofóbicas, contando com a presença de Kristen Stewart, a Bella do Crepúsculo, em uma das melhores atuações que eu já vi ela apresentar em cena. Apesar que eu ainda não vi o Runaway. Enfim, voltando. O plot do filme é bem direto. Kristen, no papel de Nora, é uma engenheira em uma base de perfuração localizada na Mariana Trench, o local mais profundo do oceano. E o filme mal começa e a base é atingida por um forte tremor que leva à entrada de litros d'água, fazendo Nora correr atrás de um local seguro, introduzindo já o segundo personagem, Rodrigo. Ambos então começam a ir em direção aos pods de escape, em meio a mortos e destroços. Por fim, ao chegarem no local, eles encontram com o Capitão Lucien, interpretado por Vincent Cassel, o 007 do Porta dos Fundos. Mas infelizmente a reunião é pouco celebrada. Lucien explica que ajudou algumas pessoas a fugirem, mas decidiu ficar, naquele estilo Capitão afunda com o navio. Mesmo com Nora o questionando e o lembrando que ele tem uma filha na superfície esperando. Ah, esqueci, o T.J. Miller, para quem vê Silicon Valley, também aparece como um dos membros da equipe que é resgatado antes dele chegar ao capitão. Ele é tipo o clássico personagem cômico, para dar aquela descontração no filme. Enfim, Nora, Rodrigo, Lucien e Paul, que é o T.J. Miller, vão até a sala de comando e encontram mais 2 pessoas, fechando assim nossa equipe de 6 sobreviventes. Mas o tempo é curto, e logo eles decidem que a melhor estratégia é caminhar até uma base distante. Sim, caminhar em profundidades abissais e utilizar os pods que lá existem. Sem muita opção, todos concordam e seguem em frente. Essa primeira parte do filme é bem interessante. Muitas perguntas são levantadas. O que causou tremor? Por que o capitão não foi embora? Mas com apenas 95 minutos, me preocupo com a velocidade que o resto da trama irá se desenvolver. Mas no geral, apresentou tudo que os fãs desse tipo de cenário gostam. Temos personagens interessantes, com as próprias formas de lidar com a situação, cenas rápidas para prender a atenção e cenas lentas para dar aquele peso à sobrevivência dos protagonistas à medida que andam por destroços à procura dos pods de escape. Agora, aquele alerta de spoiler bem básico. Não pretendo ir muito a fundo em detalhes para não atrapalhar quem quer assistir o filme e também para não atrapalhar quem está escutando o podcast, mas serei bem sincero quanto a algumas coisas que acontecem. Bem, logo que se preparam para sair da estação, por meio de um elevador de carga, Rodrigo entrega a Nora um capacete bom, após notar que, entre os únicos que tinham disponíveis, alguém acabaria ficando com um quebrado. E aí não há mistério, a morte dele foi instantânea. Mal deu para entender o que aconteceu de tão rápido. Apesar que dou uns pontos a essa cena, a direção quis trazer um realismo ao sacrifício do personagem, mas retiro esses mesmos pontos por um simples motivo. Achei muito cedo. Eles têm o trabalho de apresentar o personagem do Rodrigo, fazer ele compartilhar um bom tempo de cena com Nora, a principal do filme, só para então ele morrer calado sem avisar ninguém sobre o que ele estava fazendo. Temos cenas que a Emily, interpretada pela Jessica Yu, fica falando sem parar, o que é massa, é o jeito dela em lidar com a situação traumática. Mas essas cenas poderiam ser um pouquinho menores, só para o Rodrigo ter a chance de compartilhar um pouco mais da vida dele antes dele morrer. Logo, a morte foi trágica pelo formato, não por quem ou por qual motivo morreu. Outra coisa, o Capitão Lucien, ele é tão estranho de início que você acha que tá tramando algo, sabe? Tipo, aquela pessoa infectada por alguma coisa, que ele é responsável por tremor. Principalmente na forma como ele organiza as coisas, tipo, ele ter ficado é meio estranho, ele sugerir a caminhada, meio tipo, ok, mas não tem um outro jeito, porque essa foi, tipo, a ideia que ele batalhou tanto. Tem uma cena também que ele manda 2 dos sobreviventes da equipe explorarem tipo um pod de escape. Tá, beleza, justificável porque pode haver sobreviventes. Apesar que claramente nada naquela situação parece segura.
E quando eles começam a chegar em um momento que as outras pessoas que estão no capitão ficam literalmente berrando para ele pedir pra galera voltar, ele ignora. Mas assim, no final das contas, todo esse borbulho foi pra nada. Ele é um cara tranquilo, nenhuma possessão, nada do tipo. O bicho é normal. Ah, mas os monstros são bem legais. Sim, as profundezas escondem coisas, e o diretor falou que usou Lovecraft de referência, então já sabe, né? Mas não rola nada de tensão existencial. Acaba por ser mais medo mesmo, medo físico, inclusive. Cara, tem uma cena perto do final do filme, tem duas na verdade, que são surrealmente legais. Um outro ponto que eu também tenho que falar é sobre Nora. Ela tem um bom desenvolvimento ao longo do filme, uma ótima atuação, mas por algum motivo ela termina o filme da forma mais estranha possível. Bem, pelo menos pra mim, né? Mas ficou aviso para quem vai ver o filme. Só lembrar que ela é uma engenheira, coisa que raramente é levada em consideração ao longo da trama. Enfim, esse é Underwater, um filme bom para matar as saudades de horrores no fundo do mar, mas não se apegue demais. Dificilmente vejo uma sequência vindo por aí. Mais uma vez, não se esqueça de curtir o podcast, se inscreva no Lobo e Café e comente com sugestões de livros e filmes que você gostaria de ver no canal. Agora, no momento 3 coisas da semana, temos 3 coisas que caíram e assustaram muita gente. Temos o avião de Istambul, que caiu, o impeachment do Trump, que também caiu, e a taxa Selic, que caiu mais uma vez. Enfim, nos vemos nas próximas luas. Aquele abraço.